Olá, eu sou a Vera Lima, nós estamos aqui em mais uma edição do PSINDPod, o podcast do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais. Está aqui conosco uma das diretoras do sindicato, a doutora Paula de Paula. Ela é professora na PUC Minas, ela é doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo. Bem-vinda ao PSINDPod, doutora. Me conta uma coisa, a precarização no ambiente laboral, ela tem afetado a saúde mental de psicólogos e psicólogas? Sim, porque espera-se que as psicólogas, os psicólogos, sejam as pessoas capazes de ajudar os outros a terem saúde mental. Mas a gente não está, fora da sociabilidade, né, fora do que acontece na sociedade. Então, nós também estamos sofrendo todos os problemas das outras categorias. O importante do sindicato é fazer com que as pessoas que estão trabalhando se mobilizem para fazer a luta por melhores condições de trabalho, melhores condições de saúde mental no trabalho, né? Porque nem sempre a nossa categoria tem essa consciência ou entende que o sindicato existe, porque eles estão muito ligados ao conselho, porque o conselho, você obrigatoriamente tem que pagar a anuidade. Então, a relação da categoria com o conselho é de achar que o conselho vai fazer tudo. E a natureza do conselho é de fiscalizar e orientar. A natureza do sindicato é de fazer com que a mobilização da categoria nas áreas de trabalho onde a gente precisa atuar, né, seja a de fazer com que a luta, né, tenha força para que as conquistas aconteçam. Então, assim, nós estamos sofrendo tudo que toda a sociedade está sofrendo. Os trabalhadores, as trabalhadoras, né? Porque a precarização do trabalho não é só da psicologia, mas nós, da psicologia, além da gente estar sofrendo a falta de concurso público para as políticas públicas, ou seja, muitas políticas públicas, né, não fazem mais concurso, acabam que estão terceirizadas por organizações sociais, por OCIPs, né? Então, por empresas sociais que vão contratar e contratando não tem as garantias da CLT. Então, você não tem férias, você não tem 13º, você não tem nenhuma garantia. Você é contratado e, com isso, você está precarizada para lutar, né, para conquistar as coisas. Então, essa é a situação das psicólogas. Muitas que estão envolvidas com políticas públicas na educação, na saúde, na assistência social, em todas as áreas, né, da especialidade da psicologia, não são concursadas. Então, assim, isso é algo que precariza, né? E impacta negativamente toda a categoria. Não é? E na saúde mental e também e as pessoas no nos seu salários, dia a dia, né? nos Sim. salários. Quer dizer, não há como você ter saúde mental quando você não recebe o suficiente para ter uma vida digna. Sim. Que você possa pagar suas contas, que você possa levar a vida. E quando nós falamos em saúde mental, a gente imagina profissionais que estejam bem amparados mentalmente para cuidarem de outras pessoas também, né? Então, esse com certeza seria um cenário ideal e esperado por todos. Mas, infelizmente, o que a gente vê é um desamparo trabalhista, né? Pela justiça, né? Não trazendo essa realidade como deveria. Queria um comentário seu a respeito. Essa precarização, ela se radicalizou com a pandemia. Na pandemia, a gente viu o quanto que a saúde mental ficou prejudicada, porque nem ir ao psicólogo as pessoas davam conta de ir aquelas que tinham psicólogo que podem pagar, né? Então, assim, a gente inaugurou uma nova modalidade de atendimento online. Isso hoje é uma coisa muito comum, mas não era, né? Por quê? Porque para nós psicólogos, encontrar com os corpos, né? Vivenciar a presença é fundamental, né? E hoje nós estamos, todo mundo já aceita, né, o tratamento online e nem vê o quanto que está se perdendo. Por quê? Há várias justificativas. Eu não gasto o valor do ônibus, eu não pago a gasolina, eu não pego o trânsito. Não vai... Ou seja, a vida vai trazendo tantos problemas que a gente acaba abrindo mão
da presença, né? Ô, doutora Paula, e ainda temos aí uma outra questão, que é dos atendimentos por IA, né? As consultas por inteligência artificial, uma Sim, questão que tem crescido muito. sim. É porque os especialistas da IA acreditam que a IA vai fazer tudo que o homem faz e alguns ainda falam que é melhor. Mas, Sim, assim, esses especialistas, né, são contestados por outros pesquisadores. O Nicoleles, por exemplo, que é um sim, pesquisador, uma eminência na área, né, da tecnologia, das inteligências artificiais, cansa de dizer que quem inventou a inteligência artificial é o humano e não sim, dá para ela superar, né, o sim, seu inventor. Por mais que a gente pense nos mitos frankensteinianos, né? sim, Mas o fato é que muitos adolescentes, muitas pessoas, né, utilizam da IA e se sentem mais à vontade de estar discutindo com a IA, porque eles têm essa sensação de serem compreendidos, né, de serem apoiados naquilo que sentem, né, de serem validados. O problema é que isso tem trazido, inclusive, apoio para atos radicais, como o próprio suicídio. Então, as IAs não são, não é, vamos dizer, mecanismos ou dispositivos que estão preparados para atender pessoas. sim. Mas a gente vive uma precariedade, inclusive a falta de presença, a solidão, faz com que você fique ali né, consultando Buscando. um Uhum, chat GPT e se sentindo validado, já que ele te atende na hora que você precisa, né? Com a pandemia, uhum, né, o ideal de plataformizar tudo, porque isso implica em você explorar o trabalho, né, e não ter que pagar pelas pessoas. Então, as pessoas trabalham muito mais em casa do que saindo para o trabalho, né? uhum. Mas as pessoas aprenderam a fazer isso e as plataformas lucram com isso. Nós temos plataformas de atendimento psicológico, né, que perverte totalmente a relação terapêutica. Por quê? Porque você paga para estar numa plataforma para conseguir clientes. Pacientes Olha viraram só. clientes. E você está submetido também, vamos dizer, aos algoritmos. Ou seja, como é que você tem que fazer para que os algoritmos te encaminhem mais pacientes? Ou isso vai ser a própria plataforma? Ou seja, você tem que agradar, você vai fazer um trabalho, ou você tem que agradar, você tem que atender aquilo que está sendo pedido para você não perder o cliente. Ou seja, isso é uma perversão da própria psicoterapia, né? E você está competindo com zilhões de pessoas, né, dentro das plataformas para poder ter cliente. Então, você tem poucos clientes e a plataforma paga muito pouco, né? Eu escuto de alunos, tipo assim, ai, que bom que eu não vou precisar de ter um consultório físico, né? Quer dizer, para nós que temos consultórios físicos, ficam parecendo que nós estamos num lugar privilegiado, né? E também as pessoas que vêm novas precisam ir para a rede social. Para te falar a verdade, eu acho que isso uma questão de época. Todos os profissionais estão competindo nas redes sociais, publicando seus vídeos, fazendo a Sim, propaganda de si, né, para ver se conseguem pacientes. Então, isso é precarizar demais. E isso está precarizado por quê? Porque se a gente pensar a psicologia como sendo um atendimento individualizado, isso não tem saída, né? Quando a gente lutou do ponto de vista da categoria, né, do ponto de vista do conselho, do sindicato, lutou para que houvessem políticas públicas, para que as pessoas acessassem o tratamento de psicologia sem precisar pagar, de altíssima qualidade o atendimento, porque se eu estou aqui na política pública e estou no meu consultório, eu sou a mesma, sim, né? Então, assim, lutou para que as políticas públicas dessem condição das pessoas terem acesso à psicologia, é exatamente porque a gente sabia que a saúde mental não pode ser individualizada, porque isso seria um caos tanto para os profissionais que vão lutar dentro sim. desse mar de gente, não vai, olha, é um peixe
grande ganhando pequeno. Sim. É autofágico pensar a clínica como sendo a disputa com todos os colegas, sabendo que as universidades lançam. Nós somos a maior categoria do mundo, nós temos 570 ou mais, porque 500 mil profissionais cadastrados nos conselhos regionais de psicologia. Perfeitamente. Então, nós somos a psicologia maior do mundo. 92 mil pessoas aí, profissionais sem vínculos de trabalho. Pois é. Então, você vê como é para... Todo mundo está trabalhando em outras coisas e fazendo um bico na clínica. Essa que é a realidade. Nem muitas pessoas não estão trabalhando com a psicologia, com aquilo que elas amam fazer, que elas estudaram para fazer, muitas pagaram caro, né? E aí, quando chega no mercado de trabalho, o que se recebe não consegue pagar nem o FIES. Doutora, temos sessões aí a R$30, a R$20. É um verdadeiro leilão, né? Isso fere a ética do psicólogo, a ética da profissão de vocês, do exercício. Queria saber se né, esses preços promocionais, essa disputa agora do cliente, entre aspas, que antes era paciente, agora virou cliente, né? Como é que fica a ética profissional, do código de ética de vocês? Do ponto de vista ético, o código veda você estar divulgando o seu trabalho pela via do valor. Né? Para laçar o cliente. Não, isso não pode, você não pode fazer isso. Sim. Agora, se você vai cobrar 30, 50 ou vai fazer de graça, isso não tem nada... Prerrogativa sua. Não tem nada a ver contra a ética, né? Porque isso você decide, você escolhe, né, fazer. O problema é quando isso não está na ordem da escolha. Porque eu, por exemplo, atendo alunos, ex-alunos ou pessoas que eu decido... Mas você pode fazer o preço social, você pode fazer... Eu posso fazer do jeito que eu quiser, isso não tem nada a ver com a ética, o preço, o valor. Porque a questão é que a gente não consegue medir o valor das coisas pelo preço. Sim. O preço é só uma representação do valor, mas o que realmente vale não tem preço, inclusive. Sim. A questão é, quando você não tem escolha e você tem que aceitar se inscrever na plataforma, muita gente está saindo da plataforma porque paga tantos por mês e não consegue tirar. Sim. Então, assim, isso é absolutamente perverso. É preciso que, né, os alunos, mas também os nossos colegas profissionais da categoria, lutem contra isso. E a primeira coisa nas políticas públicas é preciso que haja concurso público. Sim. Que aí você tem a garantia da estabilidade e você consegue lutar sem pensar, se eu for falar ou se eu for lutar, eu vou ser demitido ou não vou ser recontratado. Ok. A estagnação pelos avanços dos direitos da psicologia, principalmente pela falta de apoio aí do piso salarial, resulta em jornadas, às vezes, extenuantes, maiores do que deveria ser. Eu queria que você comentasse sobre essa questão a respeito tanto do retorno financeiro como também do impacto, né? Da falta desse piso não conquistado, não regulamentado na profissão do exercício do dia a dia de vocês. Eu costumo dizer que as conquistas, elas não podem ser só aprovação de leis ou de valores. Porque Sim. A gente tem leis muito maravilhosas no Brasil, né? E elas não descem à terra. Por exemplo, a gente tem o SUS, que é a coisa mais maravilhosa. Falta financiamento e boa gestão. Mas, assim, eu duvido que todas as lutas que a gente faça, por exemplo, a aprovação das 30 horas em todos os lugares, ou de um piso, porque pode se colocar no conselho se tem lá quanto que é o valor individual mínimo, o quanto que é o valor. Mas o que adianta se o conselho fala assim, agora o valor individual é 200 por sessão? Você não consegue paciente para pagar isso. Sim. Então, a questão as lutas, elas precisam ser orgânicas. Elas não podem ser delegadas a quem está numa diretoria, tanto do sindicato quanto do conselho, que é onde eles pensam que vai conquistar as coisas, que vão conquistar as coisas, né? Então, assim, é preciso que haja um movimento orgânico da categoria para saber como lutar, né? E com que armas lutar. Então, é preciso também entender que sozinho a gente não conquista nada. Que isso só reproduz o privilégio de uma classe sobre a outra.
né? Só reproduz. Se a gente for lutar sozinho, acreditando que é no mérito que a gente vai crescer, nós vamos continuar reproduzindo, né, o mérito, a ideia de que o mérito, né, produz melhorias de qualidade. A gente reproduz os privilégios de uma classe sobre a outra, da classe dominante sobre nós, os Isso. trabalhadores. Pois é, e à luz disso que você está falando em relação ao adoecimento mental dos psicólogos, que a gente tem visto também, né? Eu queria que você comentasse para a gente sobre nessa questão aí, que envolve tanto os baixos salários, como essa dificuldade de encaixar a categoria em políticas públicas, né? De monta. Como é que está aí o cuidado com o profissional que cuida, com o psicólogo? Queria que Pois você é. falasse um pouquinho, porque tem pesquisas que mostram que a situação tem gerado muito desconforto, muito conflito na sociedade, né? E que vocês estão muito adoecidos também. Porque a gente é humano, como todos, né? A gente Sim. não, porque fez o curso de psicologia, a gente não adquire uma imunidade do sofrimento. Quer dizer, tratar com as pessoas, porque quando você vai tratar numa política pública também, por exemplo, eu atendo pessoas que estão trabalhando. Estou lembrando de uma pessoa que trabalha com as pessoas que sofreram em Brumadinho, Uhum. né? Que perderam tudo. É muito difícil uma pessoa que seja humana não ser tocado pelo sofrimento de alguém. Por mais que você faça a sua análise para saber que a dor do outro não é sua, que você precisa estar íntegro para conseguir fazer o outro pensar, inclusive para fortalecer ele para as próprias lutas dele, né? Não é possível você ficar imune a isso. Então, dependendo do lugar que você trabalha, né, você vai fazer né, com as pessoas que perderam tudo, né? Você está trabalhando com aquelas pessoas e não tem uma solução, porque o que acontece é que muita gente está batalhando e aí a mineradora ganha. Todo o trabalho, isso adoece a psicóloga, Sim. adoece o psicólogo, porque aí ele vai ver a força do capital em cima da luta que ele faz junto com as pessoas, junto com as comunidades, né? Então, não tem como o psicólogo estar saudável se a condição de vida daqueles que ele atende esteja muito precária. Pois é, gente, são muitos os extremos, as dores são imensas, as dificuldades, os desafios. E aí eu te pergunto, por que encarar uma direção de sindicato diante de tudo isso? Porque eu acho que é hora das pessoas darem conta de que os sindicatos são necessários, de que eles têm que ser valorizados, que as pessoas precisam se chegar, precisam fazer uma formação política e precisam saber como lutar. Porque se elas não sabem, elas estão muito mais desamparadas, elas estão muito mais sozinhas. Quando a gente está em coletivo, a gente é mais forte, a gente sente isso. Então, o convite, né, da gente do sindicato nós vamos ser chamados para ajudar e é preciso que a gente ofereça, né, uma formação política e ofereça estratégias de luta que engaje os nossos colegas nelas, né, e com a esperança de que há vitória, porque sozinho a gente não consegue. Então, se sozinho não conseguimos, se todos os desafios que a gente tem, questão climática, o que for, não sou eu, do meu lugar, que vou economizar a luz. A questão, ela é política, ela é coletiva. Então, se a gente passa isso, né, para o nosso colega, ele vai se engajar e ele vai encontrar, né, no sindicato a força que precisa. Aproveita então e faz aquele chamado para a categoria. Então, colegas, venham. Nós vamos chegar até vocês, mas é preciso que vocês recebam o chamado e se engajem, né? Se engajem nas formações políticas, nos encontros, nos debates, nas conversas, para que a gente tenha estratégias coletivas e para que a gente possa vislumbrar vitória. Companheiro, companheira e companheire, eu, Paula, estou no Psindipod e gostaria de convidá-los todas e todes
acompanhar os podcasts, que são mensais, acompanhar as nossas redes e contar conosco, porque a gente está junto. Até mais ver.